Graça e paz, meu irmão Arley, Eliane, graça e paz, Luciane, graça e paz, Carol, graça e paz, Cleide, irmãos de Tabatinga. Bom dia a todos, Deus abençoe a vida dos irmãos. Daqui a pouco, meus irmãos, nós daremos início à nossa escola dominical. Estamos aguardando mais irmãos comparecerem. Às 9 horas nós estaremos dando início à nossa escola dominical. Graça e paz a todos que já estão conosco. Deus abençoe os irmãos nesse novo dia que se inicia. E que possamos, nesse dia, adorarmos o Senhor, entregar esse dia ao Senhor, esse dia especial que é dele. Deus abençoe então a todos os irmãos que já estão conosco.
Bom dia, Silene. Graça e paz, minha irmã. Silene lá da Igreja Presbiteriana de Guariba também compareceu aí. Deus abençoe, Silene. Graça e paz, dona Odete. Deus abençoe, minha irmã. Graça e paz, Érica. Deus abençoe a sua vida, Érica. Laodiceia, Deus abençoe você também, minha irmã e toda a família. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Uma alegria poder nos encontrarmos mais uma vez por aqui. Esse privilégio que o Senhor nos concede de podermos, nesta manhã, estarmos juntos, mesmo desta forma ainda, né? Por enquanto nós estaremos realizando os nossos cultos desta maneira, porque a gente entendemos que ainda não é possível nós retornar para os nossos trabalhos dentro do templo da igreja. Mas nós rendemos graças ao Senhor porque, apesar de nós não podermos nos reunir no templo, nós podemos nos encontrar dessa forma e assim, né, adorar ao Senhor e ser instruído e fortalecido com a sua santa e bendita palavra. Nós temos aproveitado esse tempo, tem sido um tempo de reflexão, um tempo de que nós possamos entregar mais e mais a nossa vida ao Senhor, reconhecendo a nossa real fragilidade e o quanto nós carecemos e dependemos do Senhor. Então esse tempo está sendo um tempo bom também para mostrar o quanto nós somos pequenos e o quanto nós precisamos do Senhor. E nós adoramos o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo seu cuidado para conosco, pela sua provisão às nossas vidas, pelas suas bênçãos, né? Mesmo em tempos difíceis,
Ele sempre tem nos abençoado, Ele jamais tem retido as suas mãos sobre nós. Amém? Vamos iniciar então nossa escola dominical, meus irmãos. Eu quero dar início lendo com os irmãos os Salmos capítulo 33. Você que tem aí a sua Bíblia, abra então no Salmo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 22. E assim nós daremos início à nossa escola dominical, através da leitura desses versículos deste Salmo. Salmos capítulo 33, a partir do versículo 18 até o versículo número 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Nossa alma espera no Senhor, pois Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. A nossa confiança, a nossa esperança é o Senhor. Só Ele pode nos abençoar com tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para enfrentarmos as diversidades, tudo aquilo que se opõe diante de nós. Só o Senhor que pode nos capacitar, nos fortalecer para resistir aos dias maus. Nós dependemos dele e devemos cada dia mais colocar essa dependência nossa aos pés do Senhor, buscando cada vez mais o seu auxílio, o seu socorro, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? E nesta manhã nós vamos estar adorando o Senhor, nós vamos estar agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez pelas nossas vidas. Esse dia que é o dia do Senhor, que nós separamos para Ele e já iniciamos aqui na nossa escola dominical e durante todo o dia nos preparando para o culto à noite, quando nós também à noite estaremos encerrando esse dia adorando ao Senhor, entregando Ele nas mãos do Senhor. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Feche seus olhos aí, curve a sua fronte, leve seus pensamentos a Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, bendito Senhor, nós te adoramos, ó Deus, bendizemos o teu santo, bendito nome, porque tu és um Deus de graça, de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus que tem os seus olhos sobre nós, a sua mão poderosa sobre nossas vidas. Tu és um Deus que não está distante de nós, mas que está presente em nossas vidas. O Senhor nos ama, tem nos amado, apesar de nós pecadores, apesar de nós nada merecemos do Senhor, mas o Senhor nos ama, a sua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos despertado a cada novo dia, feito que nós nos coloquemos de pé e respiramos esse ar que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, porque a nossa vida está nas tuas mãos. Nós não temos o controle da nossa vida. Nós, ó Deus, somos pequenos e fracos e dependemos do Senhor para viver. Por isso, ó Deus, nós louvamos ao Senhor, que Tu és a vida, Tu és todo o bem que nós precisamos. Nós só vivemos porque o Senhor nos dá a condição para viver. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado por aquilo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Deus, que tudo que temos, que tudo que somos, provém da Tua bondade, da Tua graça sobre as nossas vidas. De forma que sem o Senhor nós não existiríamos, sem o Senhor nós nada teríamos. Tu és a fonte de todo bem. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor jamais se aparta de nós. Obrigado, a Deus, por essa noite que o Senhor nos deu de sono, de paz, onde o Senhor também nos guardou e nos fez descansar, ó Deus, e agora nos despertou
nesta manhã. Obrigado pelo privilégio de podermos nos reunirmos aqui, ó Deus, desta forma, através dessa tecnologia, ó Deus. Muito obrigado por ela, porque ela tem sido de grande útil nesse tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permite estar aqui para te louvar, para te adorar e meditar na tua santa e bendita palavra. Fale aos nossos corações nessa manhã, ó Deus, que nós possamos abrir o nosso coração, nossos ouvidos, o nosso entendimento para poder receber da porção da tua palavra nessa manhã e assim, ó Deus, sermos edificados, fortalecidos espiritualmente. Aumenta a nossa fé cada vez mais, que o nosso coração possa estar cada vez mais rendido a ti, ó Deus, que possamos declarar que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Perdoe, ó Deus, todos os nossos pecados nesta hora, nos purifica, ó Deus, de toda impureza e toda iniquidade. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Nós oramos a ti, ó Deus, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos, como nós sempre temos feito aqui, né? Com 2 cânticos. O primeiro cântico, bom estarmos aqui louvando a Deus, né? E de fato é bom, né? Não há nada melhor do que estarmos juntos na presença do Senhor, adorando o seu santo nome e declarar que é bom estarmos louvando o Senhor. Amém? Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém? Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem, é porque eu louvo ao meu Senhor. É um cântico bastante conhecido, né? Vamos louvar o Senhor também através desse cântico. Vai bem.
Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, agora. No final nós louvaremos o Senhor com mais um cântico. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo 4. No domingo pela manhã, nós temos estudado essa Epístola de Tiago. Nós vamos dar sequência ao estudo dessa Epístola. Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 13. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pelo Senhor nos despertar nessa manhã. Obrigado por estarmos aqui, ó Deus, participando da Tua escola dominical. Ó Deus, mesmo não podendo nos reunir no templo, ó Deus, nós temos aproveitado esse tempo que o Senhor nos dá desta forma, ó Deus. E obrigado porque é o Senhor que nos despertou, é o Senhor que nos trouxe, ó Deus, para participar deste momento, entendendo a nossa necessidade do Senhor, o quanto nós precisamos ser instruídos, edificados, fortalecidos, através da Tua palavra, que é o nosso alimento, ela que fortalece e sustenta a nossa vida, a nossa fé, para que assim possamos continuar prosseguindo a nossa caminhada com Cristo. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que foi lida. Fala conosco agora, ó Deus, venha aplicá-la em nossos corações e que ela possa frutificar em nós, que ela possa realizar os frutos do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus, ó Deus. Nos entregamos a Ti mais e mais. Rogamos a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre nós e perdoa os nossos pecados mais uma vez, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nessa manhã no tema arrogância humana. A arrogância humana. Meus irmãos, o apóstolo Tiago apresenta aqui uma série de advertências contra aquelas pessoas que demonstravam a arrogância. E esta série de advertências continua a incomodar a quantos que confiam em si mesmo, sem perceber que a vida passa como uma neblina, que logo se dissipa. Afinal, como bem coloca o apóstolo Tiago, o que é a vossa vida? O que é a nossa vida? O que nós somos? Senão, como o Senhor ilustra muito bem na sua palavra, que nós somos como uma neblina, que logo se dissipa. Meus irmãos, as colocações do apóstolo merecem toda a nossa atenção, sobretudo aqueles que se encontram embadecidos e exaltados pelo que conquistaram ou pelo que possuem e concentram os seus esforços em suas posses, planejando grandes lucros em seus negócios. Esta mensagem não se envelhece com o tempo, aliás, a cada dia se torna mais atual e necessária ao nosso tempo, onde as pessoas perdem de vista a perspectiva do além
deixando-se dominar por muitas sutilezas e superenfatizando as coisas efêmeras e passageiras da vida. Na verdade, Tiago parece ser um dos nossos contemporâneos. Ele ensina a respeito dessa inquietante questão da vida de cada dia, orientando-nos, trazendo aqui algumas lições a respeito desta questão às nossas vidas. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra do Senhor nos ensina, o que é a nossa vida. O que é a nossa vida, muitas pessoas se preocupando com as coisas deste mundo, muitas pessoas inflando os seus egos, achando que são senhores da vida, como que o tempo não passasse para as suas vidas, ou como que a sua vida não tivesse um fim de existência neste mundo. Pelo contrário, todos nós passaremos, né? Nós não somos nesta vida eterno e nós devemos nos preocupar com a maneira ou com a forma que nós temos vivido a nossa vida, como nós temos conduzido a nossa vida. Devemos analisar e pensar o que de fato está norteando a nossa vida, qual tem sido os nossos sonhos, nosso projeto, nosso desejo, o nosso maior anseio, em que nós estamos pautando a nossa vida. Em Deus, neste mundo, nas coisas deste mundo, nas posses, na riqueza, em nós mesmos, onde nós estamos pautando a nossa vida, o que de fato está no controle, no domínio da nossa vida. Mas vejamos, meus irmãos, algumas lições que Tiago traz para nós a partir desse texto que nós acabamos de ler. A primeira dela é sobre a instabilidade da vida. Tiago, meus irmãos, pretende ensinar para nós que a nossa vida é muito instável, sujeita a inúmeras situações adversas. Ao levantar a questão no versículo 14, o que é a nossa vida, o apóstolo faz uma feliz comparação utilizando uma figura comum da natureza, ou seja, uma neblina que passa e logo se dissipa. O apóstolo ensina que a arrogância humana não combina com a vida que é tão instável. Frente a esta terrível realidade, o homem não tem motivo para se exaltar. E aí nós podemos observar algumas questões que Tiago vai colocar para nós, o porquê que nós não devemos nos exaltar ou nos orgulhar em hipótese alguma. Primeiro, porque a vida é muito frágil. Tal qual alguns produtos, deveríamos carregar conosco a seguinte recomendação: cuidado frágil. Vidas são ceifadas de diferentes maneiras, algumas bastante jovens, ou através de situações quase inexplicáveis. Na verdade, a nossa vida vive presa a um pequeno fio que, ao se romper, tudo está terminado. Somos criaturas inteligentes, sim, porém muito sensíveis. A nossa vida é frágil, meus irmãos. Qualquer coisinha nos abate, qualquer coisinha pode aí tirar a nossa vida. Nós temos visto aí o que esse vírus tem feito na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas já partiram por conta desse vírus. Muitas pessoas já partiram por conta de outras enfermidades, situações que abateram a sua vida. Isso só comprova a nossa real fragilidade. Nem as pessoas poderosas, as pessoas ricas, as pessoas que têm muito recurso, têm livrado a sua vida do mal que abate, de uma enfermidade, de um problema grave
Muitas vezes o seu dinheiro não tem sido a solução para a sua vida. E nós sabemos, né, que nesta vida, enquanto nós estivermos existindo aqui, nós não somos senhores de nada. Né? A nossa vida, ela depende totalmente do Senhor. E o Senhor está no controle da nossa vida. E qualquer momento nós podemos partir. Né? Nós podemos deixar este corpo que nós existimos, deixarmos este mundo. A nossa preocupação, meus irmãos, não deve estar nesta vida, ou nas coisas desta vida, mas sim com a vida além, com a vida eterna. Essa deve ser a nossa preocupação com respeito quando nós deixarmos esta vida, partimos. Para onde nós iremos? Habitar com o Senhor na eternidade? Ou nós seremos condenados ao inferno? A nossa vida é frágil, né? E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual enquanto nós estamos aqui. Não podemos depositar nossa vida em coisas. Não podemos confiar nossa vida nos recursos deste mundo, no materialismo deste mundo. Devemos confiar nossa vida nas mãos de Deus. Porque, como bem Tiago coloca, nós somos como uma neblina, que logo se dissipa. Uma outra verdade, meus irmãos, ainda linkado a esse primeiro ponto, a nossa vida é muito breve. Quando pensamos na idade da Terra, somos levados a perceber que a vida humana, mesmo que alguns poucos ultrapassem a casa dos 100 anos, é muito curta e passa velozmente. São muitas figuras bíblicas que descrevem a brevidade da vida, por exemplo, a sombra, a lança, a corrida, o vapor, etc. O salmista dizia: diante da tua presença, o tempo da minha vida nada é. Como é breve a minha existência. Semelhantemente, dizia Moisés, acaba-se os nossos anos como um breve pensamento, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, meus irmãos, a nossa vida é muito breve, né? Ela passa rapidamente. Quando nós podemos chegar no muito, é nos 100 anos. E são raros aqueles que chegam aos 100 anos. E para aqueles que chegam aos 100 anos, eles dizem que a vida passou muito rápida. Imagina aqueles que têm a sua vida tirada antes, na metade disso, ou até mesmo antes disso. Então nós poderíamos dizer que esses não viveram nada da sua vida. Quando que, ao chegar aos 100 anos, a vida também passou muito rápida. É como se não tivesse vivido a vida. Então percebam, meus irmãos, que a nossa existência nesse mundo, ela é muito breve, é rápida. Normalmente nós recordamos, né, a nossa infância, recordamos o nosso tempo de criança, de adolescente, aqueles que já estão aí bem adultos, maduros, lembra também a sua época de mocidade, jovem, e quando olha para trás, com boa lembrança de tudo aquilo que viveu, mas dizem, poxa vida, como passou rápido a minha infância, a minha adolescência, a minha mocidade, e agora também, na fase adulta, está passando rápido. E assim com os anos, meus irmãos, tudo passa velozmente, né? A nossa vida passa rápido. Então nós somos instáveis, né? A nossa vida é frágil, a nossa vida é breve. E nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Devemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque, como nós estamos vendo aqui, tudo isso logo vai passar, tudo isso vai acabar, tudo isso logo
vai deixar de existir na nossa vida, porque nós não estaremos mais aqui quando nós fecharmos nossos olhos. Mas a questão é aonde nós vamos estar quando nós fecharmos nossos olhos aqui. Isso, meus irmãos, implica na forma que nós vivemos a nossa vida aqui. Isso implica em que nós estamos confiando a nossa vida. Em Deus, neste mundo, nos recursos deste mundo. Como nós temos direcionado a nossa vida neste mundo. Nós temos direcionado a nossa vida no Senhor, ou na nossa família, ou nos nossos recursos financeiros, no nosso trabalho, né? O que tem sido o nosso maior anseio, o nosso maior desejo? Né? Tem sido de fato o Senhor? Então nós precisamos pensar que muitas pessoas vivem a sua vida preocupando com as coisas materiais deste mundo e esquecendo de Deus, esquecendo do após esta vida, esquecendo que tudo isso vai passar. Muitas pessoas até esquecem, ou já esqueceu, que a sua vida é curta, que ela passa muito rápido. Há muitas pessoas, como eu disse aqui no início, que estão vivendo a sua vida como se não fosse morrer. É como se a eternidade fosse aqui para elas. Mas essa não é a verdade. Nós sabemos que a nossa vida ela é breve, ela é como um pensamento, é como a neblina que logo passa. Portanto, meus irmãos, o que nós estamos priorizando em nossa vida? Qual tem sido nosso maior desejo, a nossa maior busca? É o Senhor. Precisamos nos voltar para o Senhor, reconhecendo que Ele é a fonte de todo bem que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos só pode vir dEle. A vida está nele, a vida é um dom dEle. A vida eterna provém dEle. A nossa esperança é o Senhor. Porque, meus irmãos, como nós estudamos aqui na quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa vida se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A nossa vida não pode se concentrar a esta vida, se limitar a essa vida. Nós devemos estar com nossos olhos voltados, com a nossa mente, nosso coração voltado para uma vida que está por vir, com Cristo Jesus na eternidade. Os nossos pensamentos têm que estar voltados para o Senhor. O nosso coração tem que estar almejando pelo Senhor. Então, meus irmãos, veja como você está vivendo a sua vida, como você tem direcionado a sua vida, o que tem ocupado aí o seu coração como prioridade no seu coração, como você está de fato aí vivendo a sua vida. Um outro ponto que Tiago coloca, meus irmãos, é que a nossa vida é muito insegura. A morte é uma realidade universal, comum a todos os mortais. Não são poucos que buscam a proteção dos seguros, plano de saúde, aposentadoria, etc., pois sentem quão inseguras é a existência humana. Inclusive os cristãos que creem na eternidade também contam com estes recursos que se tornam indispensáveis à nossa vida presente. Então veja, meus irmãos, o quanto nós estamos preocupados com a nossa vida, né? Até com a nossa saúde aí, nós aí buscamos os meios e recursos, né, deste mundo para que nós possamos aí procurar pelo menos ter uma condição melhor, amenizar um pouco a situação da nossa vida, da nossa existência neste mundo, principalmente com relação à questão da saúde, né, com o plano de saúde, para que nós possamos ter um cuidado aí à nossa saúde. Isso não é errado nós fazermos, né? Isso é prudência, nós devemos cuidar da nossa vida, mas sem esquecer que mesmo os recursos deste mundo, a medicina que está aí à nossa disposição, providenciada por Deus, ela também é limitada, né? Ela é limitada. Então nós não devemos viver a nossa vida confiado, né, na ciência ou na saúde, né, disponível
a nós, né? Porque nós sabemos que a saúde, ou seja, que os planos de saúde, a questão de tudo aí que está à disposição para cuidar da nossa saúde, esses recursos também são limitados. Ele não garante uma vida aí para sempre a todos nós, né? E um dia mesmo com todos esses recursos, com todos os tratamentos possíveis, essas coisas, elas não resolvem o problema da morte. Quando chega a hora, nós fechamos nossos olhos. Quando chega o momento, por mais que você invista em todos os recursos aí de segurança para a sua vida, né? Então, tudo isso vai ser insuficiente, né? Porque quando chega o momento, meus irmãos, não tem como. E esse momento nós entendemos como a vontade de Deus sendo feita para a nossa vida. Como a palavra de Deus diz, né, todos os nossos dias estão contados e determinados pelo Senhor. Não podemos acrescentar um dia na nossa vida, além dos dias já determinados, colocados pelo Senhor. Então, nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos, ou né, quantos anos de vida nós teremos, mas o Senhor já sabe. Né, não só os anos, como os meses e o dia, né, da nossa vida e a hora da nossa partida. Então, meus irmãos, o que é a nossa vida? Nós só encontramos segurança em Deus, meus irmãos. Só encontramos segurança em Deus, né? E essa segurança não é para viver esta vida somente, né? Nós oramos pela sua graça, pela sua misericórdia, para que Ele possa cuidar de nós, nos sustentar nesta vida, mas nós oramos pela segurança da nossa vida eterna, né? Para que Deus sempre nos preserva no seu amor, para que Deus nos guarda no seu amor, né? Para que quando nós partimos dessa vida, nós possamos nos encontrar com Ele na eternidade. Portanto, meus irmãos, não limita a sua vida a esta vida, a este mundo. Não limita a sua vida aos recursos, né, materiais deste mundo. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Você só depende dEle, somente dEle. E isso tem que ficar muito claro na sua mente. Não é do seu dinheiro, não é tudo aquilo que você está aí cercado, né? Das condições que estão aí diante de você. Não é isso que você depende, disso que você depende. Você depende de Deus. É de Deus que você depende. Todo homem depende de Deus. Por mais que ele não reconheça, ele depende de Deus. Né? É a graça comum de Deus que tem mantido os seres humanos aí, né, durante esse tempo. É o Senhor que tem nos dado a chuva, o sol, o alimento, né, as vestes. É o Senhor pela sua graça comum. Né? Mas a nossa dependência é total do Senhor. Por isso, a nossa fragilidade, o quanto a nossa vida ela é breve e insegura. Nós dependemos, meus irmãos, totalmente do Senhor. Que você possa se render aos pés do Senhor, depositar a sua vida aos pés do Senhor, a sua família aos pés do Senhor, porque só Ele pode sustentar a sua vida nesta vida e na eternidade. Um outro ponto, meus irmãos, é a submissão a Deus. Para Tiago, os planos que fazemos só podem ser concretizados se colocarmos eles em submissão à vontade suprema do Senhor. Parece ser daí a origem da conhecida e repetida expressão, se Deus quiser, que utilizamos com frequência apenas de muitas vezes, nem nos lembramos de consultar a Deus o porquê. É uma frase comum, né? Nós dizemos, não só nós, até pessoas não cristãs, por conhecer essa frase, eles repetem elas comumente em suas vidas, se Deus quiser. E de fato é se Deus quiser, porque tudo está nas mãos dele, nós dependemos dele, não podemos, né, fazer as coisas que estão fora da permissão da vontade de Deus. Nós só podemos fazer aquilo que estiver dentro da permissão, da vontade, do querer de Deus. Então nós não fazemos nada que esteja fora da vontade, do querer de nosso Deus. Por isso, se Deus quiser, nós viveremos. Se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser. Do contrário, nós não faremos nada. Do contrário, nós não existiremos.
Portanto, meus irmãos, uma das coisas que é considerar é que Deus é o autor da vida. Somos criados por Deus e Ele sabe tudo a nosso respeito, desde o ventre da mãe. Deus tem um plano para cada criatura, conforme o Salmo 139, versos 14 a 16. Ou como citou o apóstolo Paulo em Atenas, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, dele somos gerados. Atos 17, verso 28. Infelizmente, milhões de pessoas não nascem porque criminosos interrompem a gestação de muitas vidas. E o Brasil, lamentavelmente, é o campeão mundial da prática de abortos. Deus nos fez e conhece todas as nossas necessidades e haverá de revelar aos seus filhos a sua vontade. Meus irmãos, Deus é o Senhor da nossa vida, Ele é o autor da nossa vida, Ele que nos criou, e Ele sabe tudo de nós, sabe tudo a nosso respeito, desde o ventre da nossa mãe, né? Ele já nos conhecia, foi Ele que nos teceu lá no ventre da nossa mãe, é Ele que nos trouxe à existência neste mundo, porque Ele é o Criador da vida, Ele é o poder, Ele que gera a vida, né? Então, nós devemos viver a nossa vida no Senhor, nos mover no Senhor. Ele deve ser a razão da nossa existência. Nós devemos confiar cada vez mais que a nossa vida só depende do Senhor. Nós só podemos existir pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós temos visto aí, meus irmãos, que, como foi colocado aqui, muitas crianças não chegaram a vir a este mundo por ter aí a sua vida ceifada ainda no ventre de sua mãe, por conta dos pecados maldosos, terríveis cometidos por pessoas, por criminosos, né, que ceifaram a vida de mães aí grávidas, né, e que tirou a sua vida, a vida dos seus bebês, não vieram a existir. E percebam, né, o quanto o pecado é terrível, o quanto o pecado é maligno, né, porque ele cega a mente, os olhos das pessoas, né, ele parece que ele elimina o amor, né, o amor do coração das pessoas, a compaixão pelas pessoas, né, que leva a cometer crimes bárbaros dessa natureza, né? Então, meus irmãos, é só pela graça de Deus, só pela misericórdia de Deus. Aqueles que não têm Deus na sua vida estão sem esperança. Aqueles que não confiam em Deus, a sua vida ela não tem estabilidade nenhuma. Não tem. Ele vive ali à mercê das situações que acontecem à sua vida. Então, o que somos nós nesta vida? Por isso que nós, que cristãos, né, nós que cremos no nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, cremos no nosso Deus, nós precisamos cada dia mais, né, confiar no Senhor e depositar a nossa vida aos pés do Senhor. E sempre clamar por Ele, sempre buscar o Senhor, né, mesmo sabendo que Ele tem cuidado de nós, mas sempre orar, né, demonstrando a nossa pequenez, a nossa necessidade, a nossa fragilidade, orar, bem para que Ele possa cada dia mais cuidar de nós, né? Demonstrando o nosso reconhecimento, a nossa carência, a nossa necessidade pelo Senhor. Então a oração nos leva a demonstrar a nossa real necessidade pelo Senhor, leva a demonstrar o quanto nós precisamos, necessitamos do Senhor, da sua graça, sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos sempre orar ao Senhor, né, pedindo a sua proteção, o seu cuidado à nossa vida, né, colocando diante dele a nossa confiança, reconhecendo que nós precisamos somente dele, que ele é a fonte da nossa vida, que ele é a fonte de todo o bem para nós, que ele é a nossa esperança, para que assim o Senhor possa cada dia mais demonstrar o seu cuidado a nós, né, nos conduzindo nessa vida, nos sustentando, nos ajudando nas nossas dificuldades, nossas limitações, nos fortalecendo,
porque nós dependemos dele, né? Ele é o autor da vida, nossa vida está nas mãos dele, não depende de nós, meus irmãos, não depende de nós para vivermos, não depende. O ar que nós respiramos vem do Senhor, né? É um recurso necessário. Sem o ar nós não vivemos. O nosso organismo, né, dentro de nós funciona de acordo com a vontade do Senhor. Ao abrir os olhos por essa manhã, nós dependemos do Senhor para que fizéssemos isso. Na verdade, nem foi nós, mas Ele abriu os nossos olhos, Ele nos colocou de pé. Então, meus irmãos, a nossa existência depende do Senhor. Quantas pessoas aí, uma noite, deitaram na sua cama, no outro dia não levantaram mais? Até planejavam já alguma coisa para o outro dia, mas não despertaram um novo dia. Então é assim somos nós. Nós dormimos, mas não sabemos se o amanhã nós teremos. Só sabemos quando nós abrimos nossos olhos pela graça de Deus. Então o que é a nossa vida? Louvado seja o Senhor, porque Ele que cuida de nós. E aí um outro ponto linkado a esse, meus irmãos, que Deus é o preservador da vida. Nada acontece por acaso, como obra do destino ou mera coincidência. Cremos na providência de Deus e descansamos em seu cuidado, proteção, companhia. Ele é de fato o Deus Emanuel, o Deus conosco, que controla todas as coisas e exerce o seu domínio sobre todas as coisas. Um exemplo mencionado por Jesus diz respeito aos lírios do campo e às aves do céu, quando ele diz em Mateus 6, versos 25 a 34, olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus. Se Deus cuida deles de uma forma especial, imagina o quanto Deus faz em nosso favor como criaturas feitas à sua imagem e à sua semelhança. Então, meus irmãos, o que esse texto aqui nos mostra, ou seja, esse Mateus 6, 25 a 34, nos mostra que nós não devemos viver aí inseguro, né? Com relação à nossa vida, com relação àquilo que nós precisamos. Nós devemos confiar no Senhor, que Ele é o preservador da nossa vida e que Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para o nosso amanhã, né? A oração dominical nos ensina a pedir o pão de cada dia, né? E mesmo assim, sem ficar preocupado, temeroso ou receoso, como que se não fosse ter Ele. Mas os que confiam no Senhor descansam nele, e quando buscam o Senhor, sabe que o Senhor vai responder com a sua provisão, né? Então, porque Ele diz para que nós orássemos dessa forma, dá-nos o pão de cada dia. Então, não devemos nos preocupar com o amanhã. O que sucederá amanhã? Se viveremos amanhã, se comeremos amanhã, se teremos o que vestir, onde dormir, o que vai acontecer conosco. Não devemos ficar preocupados com essas coisas, mas sim com agora, o presente, né? Peça o pão de cada dia, peça o pão de hoje, que Deus, pela sua graça, pela sua providência, nos dará. Ele diz aqui, olha, se eu cuido dos lírios, das aves, né, da forma que vocês aí têm visto, quanto mais de vocês, né? Nós somos uma criatura especial para Deus, né? Nós somos criados, né, de maneira diferente dos animais. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, né? Nós somos os únicos seres, né, que tem essa propriedade, essa característica de imagem e semelhança de Deus, né? Deus criou todas as coisas, mas quando Ele cria o homem, Ele cria de uma maneira muito especial, né? Ele comenta, né, com relação à criação do homem, como esse homem seria criado. E Ele diz como esse homem deve ser criado, criado à sua imagem e semelhança. Então Deus, Ele tem um amor especial por nós, né? Nós somos aí dito como a coroa de Deus, a glória de Deus. Nós somos criaturas em que Deus nos ama de tal maneira, e a prova desse amor dele foi o seu Filho amado Jesus Cristo, né, que morreu na cruz por nós, para nos salvar, né? Foi por amor que Jesus morreu por nós, foi por amor que Deus entregou seu Filho,
para nos salvar. E está aí, né, o zelo, o cuidado de Deus por nós, o quanto Ele nos ama, o fato de ter também entregado o seu Filho para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Então, meus irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é o preservador da nossa vida. Ele que nos sustenta a vida. Ele que cuida de nós. Fora dele nós nada podemos fazer. Um outro ponto ainda dentro desse contexto, Deus é o Senhor da vida. Disse Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Mateus 28, versículo 18, o apóstolo menciona que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Aqueles que ostentam arrogância, autoconfiança e pretensamente se colocam no lugar de Deus, precisam se voltar submisso ao poder de Deus, Todo-Poderoso, e que domina sobre tudo e tudo. Então, meus irmãos, aqueles que se julgam aí autossuficiente, todo-poderoso, precisa se quebrar, né? Precisa se humilhar e voltar-se para a presença do Senhor, para os pés do Senhor, porque esse que se julga ser alguma coisa não é nada, não é nada. Né? O próprio coração do homem o trai, né? O enganando, achando que ele é alguma coisa. Por isso que Jeremias vai dizer, né? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. O que somos nós, meus irmãos, não devemos ser traídos pelo nosso coração, né? Se deixar ser enganado pelo nosso coração, pela nossa natureza corrompida pelo pecado. Nós devemos confiar no Senhor, devemos nos encher cada vez mais do Santo Espírito do Senhor, fortalecer a nossa fé no Senhor, aumentando cada vez mais a nossa confiança, a nossa dependência do Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós adquirimos intimidade com o Senhor, quanto mais nós conhecemos o Senhor na sua palavra, quanto mais o Senhor se revela para nós na sua palavra, mais nós vamos percebendo o quanto nós somos significantes, o quanto nada somos. E nós assim vamos cada vez mais nos humilhar aos pés do Senhor, rogando pela sua misericórdia. Porque na medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, conhecendo mais e mais esse Senhor, mais nós vamos vendo o quanto nós dependemos, o quanto nós carecemos do Senhor. Aquele que está distante, ele não tem essa percepção de necessidade e carência. Mas nós que conhecemos o Senhor e temos conhecido, buscado a conhecer o Senhor, nós vemos o que nós somos, né? Senão, de fato, como uma neblina, como uma folha que, né? Como uma erva, né? Que floresce e logo murcha. O que somos nós, meus irmãos? Dependemos do Senhor só pela graça, só pela misericórdia do Senhor. Ele é o Senhor da vida. É Ele que nos dá a vida e sustenta toda a nossa vida. Amém? Terceiro ponto, meus irmãos, aí para nós concluirmos, a incerteza do futuro. O apóstolo Tiago afirma no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. É interessante observar que por 4 vezes ele utiliza o verbo fazer, denunciando a disposição das pessoas de seu tempo em fazer, em projetar, em executar, esquecendo-se de que o futuro é sinônimo de incerteza e não se encontra disponível às pessoas. Mais do que isto, pode-se verificar no texto que o futuro pertence a Deus. É fato, né, meus irmãos? Nós podemos fazer planos, como Provérbios vai nos mostrar, né, nos dizer. Podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Porque o nosso projeto só pode ser concretizado se for confirmado com a resposta dos lábios do Senhor. Nós só podemos viver o amanhã se esse amanhã for confirmado pela resposta do Senhor. Porque nós não sabemos do nosso amanhã, né? Nós achamos que vamos viver o amanhã, né? Nós temos essa percepção. Nós veremos amanhã, nós planejamos, e não é errado fazer planos, projetos,
né? Nós temos essa perspectiva do amanhã, né? Até vislumbrando o amanhã, o que vai acontecer, as coisas que nós vamos fazer, né? Como se nós já estivéssemos vivendo o amanhã. Mas não pertence a nós o amanhã, o futuro não pertence a nós, o futuro pertence a Deus. Por isso que ele diz para nós aquietar o nosso coração, não se preocupar com o dia de amanhã, pois o amanhã pertence a Deus, o amanhã Deus trará os seus cuidados. Como Mateus 6,34 diz, basta o dia o seu próprio mal. Então, meus irmãos, o nosso futuro não pertence a nós, mas pertence a Deus. Você pode fazer plano, mas saiba que esses planos só vai ser concretizados se for confirmado com a vontade do Senhor. Você só viverá o amanhã se esse amanhã for dado pelo Senhor à sua vida. Então não te glories no dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Então não te glories sem que o amanhã já tenha chegado à sua vida. Não te glorie em nada, mas confie sempre no Senhor. Um outro ponto, os verdadeiros espirituais merecem a prioridade da vida. O texto nos condena a fazer planos, o texto não condena a fazer planos, almejar melhores resultados nos negócios, melhorar padrão de vida ou mesmo possuir riquezas. Condena, sim, a arrogância daqueles que fazem destas coisas o seu alvo principal de vida, esquecendo-se de que os verdadeiros valores não são de ordem espirituais, e esses precisam ocupar a primazia de nossa vida. Critica Tiago aqueles que são tão autoconfiantes, que terminam por abandonar a Deus e os seus valores. Segundo o apóstolo, esta arrogância ou pretensão é jactanciosa, vaidosa, presunçosa, arrogante. É maligna e se constitui em amor ao mundo, conforme 1 João 2, 15 a 17. Ou como a personagem mencionada por Jesus, que obteve muitos lucros, mas esqueceu-se do principal. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Lucas 12, 20. Então, meus irmãos, nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Por mais que a palavra de Deus não nos condena a fazer plano, almejar melhores resultados nos negócios, melhor padrão de vida, ou mesmo possuir riqueza, mas ela condena a arrogância daqueles que fazem desta vida o seu alvo principal de vida. Como eu disse aqui, como que a sua vida limitasse apenas esta vida, ou como que acham que vão viver eternamente. Então, nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos cair nesse erro da arrogância, do orgulho, desse orgulho jactancioso, dessa vaidade presunçosa e até mesmo maligna. Nós não devemos deixar o nosso amor por Deus e passar a amar o mundo e as coisas deste mundo, como aquele homem que o Senhor censurou, por preocupar somente com o seu bem material, com a sua riqueza material, preocupado em construir mais celeiros para acumular, guardar suas riquezas. E diante daquela situação, o Senhor chamou ele de louco, e disse: essa noite pedirão a tua alma. Então, meus irmãos, não vivamos a nossa vida dessa forma, preocupado em acumular riqueza, como esse homem pensava, vou trabalhar bastante, juntar aí os meus recursos e amanhã vou comer, beber, vou descansar, vou viver a vida. E o Senhor diz: louco, para quem será tudo isso, se amanhã pedirão a sua alma? E há muitas pessoas vivendo dessa forma, construindo patrimônios, recursos, montuando dinheiro e mais dinheiro, como se a vida dela não fosse acabar amanhã. E muitos desses recursos que tenha juntado, nem ela mesma talvez poderá desfrutar desse recurso. Outros desfrutarão no lugar dela.
Então, meus irmãos, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela não consiste nos bens materiais deste mundo. A nossa alegria, ela é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. A nossa vida é o Senhor. Todo bem que nós precisamos é o Senhor. Né? A riqueza, ela corrompe o homem. Ela cega o homem. Assim como aconteceu com esse homem, assim como aconteceu com o jovem rico. Aqueles que conhecem essa passagem de jovem rico sabem muito bem o que aconteceu com aquele homem, né, que se julgava ser bom, que observava os mandamentos de Deus desde a infância, mas quando o Senhor diz para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me segue, aquele homem ele abaixa a cabeça e sai triste. Por quê? Ele não estava disposto a fazer tudo de fato para ter a vida eterna, para servir a Deus. O seu coração estava impregnado, enraizado, dominado pela riqueza, pelo seu materialismo. E assim estão muitas pessoas neste mundo, que fazem do dinheiro, da riqueza, o seu Deus. Aquele que está dominando, reinando, controlando a sua vida. É Deus que tem que ser Senhor da nossa vida. Jesus Cristo deve estar incluído na nossa vida, reinando na nossa vida. Nós devemos ser guiados por Ele, e não por este mundo, pela riqueza deste mundo. Porque a nossa vida não pode consistir nas coisas deste mundo, mas em Deus. Ele que tem a palavra da vida e da vida eterna. E nós só temos segurança em Deus. Nós poderemos viver uma vida boa em Deus. E essa vida boa está nele e está reservada por Ele na eternidade para todos nós. Por isso, viva a sua vida na dependência do Senhor. Que Ele seja o seu anseio, a sua prioridade, o seu desejo, a sua busca maior e não as coisas deste mundo. Deus vai te dar aquilo que é necessário, o pão de cada dia, o amanhã Ele trará a sua vida e te dará as condições para você ver amanhã. Mas vive a sua vida confiante ao Senhor. Para terminar, meus irmãos, dentro desse contexto, deve-se fazer também, Tiago vai nos orientar, que nós devemos fazer bem aos outros, né, conforme o versículo 17, né, fechando aí. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, Tiago conclui condenando os mercadores que deixam de fazer o bem com os seus benefícios. Lamentavelmente, torna-se comum a busca de lucros à custa dos outros e sem uma preocupação com o bem-estar social. O cidadão comum é transformado em consumidor. As pessoas sofridas, desempregados, favelados, mendigos, sem teto, etc., são tidas apenas como um mero detalhe, podendo até ser abandonados ou eliminados ou compartilhados com os necessitados. Trabalhe fazendo o que as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, conforme Efésios 4:28. Aliás, não é este o modelo bíblico da igreja? De Atos, né? Atos 2, 42 e 47, 4, 32 e 35. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos recomenda a nos preocupar com aqueles que são necessitados, a ter um olhar voltado para essas pessoas, né? Quando nós levantamos a nossa campanha aí de cestas básicas, foi pensando nisso, de ajudar as pessoas necessitadas. Nós não devemos fazer isso só neste momento, mas durante toda a nossa existência, devemos sempre ajudar os necessitados. Deus tem nos abençoado com os recursos que nós temos, mas também para ajudar, para abençoar, para socorrer os necessitados. Então nós devemos preocupar, porque como o Tiago diz, quem não faz isso ou omite, né, nestas coisas está pecando. Então veja que a omissão de ajudar o necessitado é pecar diante de Deus, né? E muitas vezes nós pecamos, as pessoas pegam nesse sentido e nem pedem perdão para Deus. Mas, como o Tiago colocou, é um pecado você não fazer o bem ao seu próximo, não ajudar o necessitado. Então, nós devemos sempre, né, tendo condição, possibilidade, ajudar os que necessitam, né, sem olhar a quem, mas fazer como o Senhor nos ordena, nos ensina, para que nós não venhamos cometer esse pecado da omissão, né, atender o necessitado. E é triste quando alguém chega diante de nós e pede alguma coisa e nós não ajude, né, essa pessoa que nos fez. Isso é muito triste, é lamentável, né? Talvez, né,
Talvez não ajuda por não ter condição, mas aqueles que têm condição não pode omitir, não pode deixar de ajudar aqueles que precisam, né? Então vamos tomar cuidado também com essa questão, que é muito importante. Jesus nos ensinou, né, na prática, né, enquanto esteve aqui neste mundo pregando o Evangelho do Reino. Ele deu esse exemplo a nós de cuidado, de trato, de carinho, de zelo, de amor para com o próximo. E foi assim também que ele fez conosco. Ele nos amou e cuidou de nós, morreu por nós e tem ainda cuidado de nossa vida. Interessante que, né, eu estava em um determinado lugar essa semana e eu não vou aqui falar o lugar para não colocar a pessoa em evidência, porque se eu falar o lugar, os irmãos já vão, pelo menos daqui de Itá, vão deduzir quem é a pessoa. Mas aí eu ouvi, sem querer, no telefone, né, estava ali fazendo algumas coisas, eu ouvi pelo telefone uma pessoa que estava falando, né, do outro lado da linha, pedindo uma cesta básica, porque não tinha, né, que comer tinha acabado. E a pessoa falando, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho, né, como comprar uma cesta para você, né. Ao ouvir aquilo, no meu entendimento, é claro que a pessoa tinha, porque o lugar que eu estava, né, fez eu perceber que aquela pessoa tinha condição. Aí ela não tem, aí eu ouvindo aqui, eu falei assim, ó, mas desculpa, aí eu vi só a conversa sem querer, né, eu estava aqui, acabei ouvindo, mas me parece que uma pessoa está precisando de uma cesta básica. Ela falou, então, pastor, a pessoa está precisando, mas eu não tenho como dar, né. Eu falei, então, a nossa igreja está com a campanha de cesta básica, nós temos cesta lá, me passa o endereço dela, né, que eu vou levar essa cesta para ela, se ela está precisando, eu vou levar para ela. Aí depois ela começou a falar dos cachorros dela. Então, pastor, eu já cuido dos cachorros, né? Eu tenho muitos cachorros que eu cuido, dou comida para os cachorros, compro ração, aí dou para os cachorros, né? Então, eu gasto tanto com cachorros aí, eu vejo os cachorros na rua, vou lá, compro ração. Então, meus irmãos, estou trazendo isso aqui para os irmãos para perceber, né, as inversões de valores que nós estamos vivendo hoje. Não tinha dinheiro para comprar uma cesta, assim como disse, né? Mas para comprar rações para cachorro, para o animal, tem. Estou dizendo que você não deve cuidar dos animais também, né? Mas você não pode ter essa inversão de valor na sua vida. Eu acho que o ser humano, nessa questão, você tem que ter um olhar mais amoroso, mais carinhoso por ele. Você tem que dar uma certa prioridade no ser humano. Porque o Senhor Jesus nos disse para amar primeiro a ele e depois o próximo, né? Ele não diz para nós amar a ele primeiro e depois os animais. Ele diz amar o Senhor teu Deus primeiramente, né, e depois amar o teu próximo. Mas hoje nós estamos vendo essa inversão de valor. As pessoas amando os animais mais do que o ser humano. Mas graças a Deus, né, foi providência de Deus chegar naquele momento. Né, peguei a cesta e levei, né, para essa pessoa e vi que era uma pessoa necessitada mesmo, uma senhora que morava sozinha, muito humilde, muito simples mesmo. Ela ficou até surpresa quando eu cheguei lá, que não sabia como que eu tinha que chegar lá, eu expliquei a situação para ela e ela ficou muito contente. Então, meus irmãos, é muito bom para nós também quando nós podemos ajudar pessoas assim, né, que realmente necessitam, como nós temos ajudar. Ontem eu saí com o irmão Massa, pela graça de Deus, entregamos 10 cestas, pessoas, a família que de fato estava precisando, porque foram pessoas que nós listamos, né, pessoas que foram passadas para nós, pessoas que necessitavam, entregamos pela graça de Deus, e essas pessoas, pelo menos nesse mês, aí vai ter o que comer. Outras pessoas que eu já sei também que irmãos entregaram, né, como o Leandro entregou algumas pessoas que conheciam. Então, dessa forma mesmo que nós devemos caminhar. Não vamos viver pensando somente em nós, mas pensando no nosso próximo. O orgulho não pode tomar conta de nós, a arrogância, a soberba, a vaidade não pode tomar conta de nós. A nossa vida depende do Senhor e nós somos servos do Senhor para servir ao Senhor e servir uns aos outros. Então a sua vida não se limita neste mundo, não vive acumulando riqueza como se o amanhã fosse aí existir, né, para a sua vida, como se dependesse de você. Tudo nós dependemos de Deus, até mesmo por amanhã. Então viva a sua vida, louva a Deus, compartilhe daquilo que você tem com os outros. Se você pode abençoar outras pessoas, abençoa, não omite essas coisas, né? Não cometa esse pecado, mas viva uma vida dependendo do Senhor, porque a nossa vida é breve, é como uma neblina, é como um pensamento, logo tudo passa. E aí? Né? O nosso amanhã não era por vir. A nossa confiança tem que estar em Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Depende somente do Senhor. Não confie no mundo, nas coisas, mas confie no Senhor.
porque é Deus que tem a palavra da vida eterna para todos nós. Que o Senhor nos ensina, meus irmãos, a dar uma dimensão de um amor social e político ao nosso trabalho, né? Nós possamos aí utilizar os meios que Deus nos coloca, né? Para podermos aí abençoar outras pessoas, tá bom? Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pelo seu trabalho, louva a Deus pelo pão de cada dia que Ele tem te dado, louva a Deus pela sua família e seja aí um instrumento das mãos do Senhor para ser usado nas mãos dEle, dentro daquilo, do plano dEle, né? Para a glória e louvor do seu santo nome. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos então louvar o Senhor com mais um cântico, meus irmãos, depois nós estaremos encerrando, eu estarei orando e encerraremos a nossa escola dominical. O próximo cântico é o único que é digno de receber a honra e a glória. Um cântico também bastante conhecido. Vamos louvar o Senhor com esse cântico e assim nós estaremos orando e encerrando a nossa escola dominical. Meus irmãos, lembrando os irmãos do nosso culto hoje à noite, né? Também por aqui, às 19h30. Então, queremos contar com a presença dos irmãs às 19h30 para nós também adorarmos o Senhor, louvar a Ele também, sermos edificados pela sua santa e bendita palavra. Vamos orar?
Ó Deus querido, graças te damos. Louvado seja o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Tu és o Senhor da vida. Tu és aquele que nos dá a vida. O Senhor é aquele que nos levanta a cada amanhecer de um novo dia. O Senhor é que nos coloca de pé, abre nossos olhos e permite a nós respirar o fogo da vida. Obrigado, meu Deus, pelo nosso existir. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu zelo, pelo Teu trato para conosco. Louvado seja o Senhor, Deus, porque Tu és a razão da nossa vida, nossa existência. Tu és a fonte de todo o bem à nossa vida. Nós dependemos somente do Senhor, Deus. Não dependemos de coisas, de materialismo, de dinheiro. Não dependemos nada daquilo, ó Deus, que se coloca diante de nós como vindo, ó Deus, do mundo. Porque nós dependemos somente do Senhor. Porque todo o bem que nós precisamos só pode vir do Senhor. Meu Deus querido, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem suprido a nossa necessidade. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado sobre as nossas mesas. Obrigado a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Queremos que o Senhor fortaleça a nossa vida espiritual, aumente cada dia mais a nossa confiança no Senhor, que possamos nos chegar cada vez mais ao teu trono de graça, nos humilhando aos Teus pés, ó Deus, nos rendemos mais e mais a Ti, que possamos a cada dia demonstrar ao Senhor quanto nós somos carentes e necessitados do Senhor. Ó Deus, o amanhã da nossa vida pertence ao Senhor. Nós não sabemos se estaremos vivos no amanhã, mas nós sabemos que o amanhã pertence ao Senhor e, querendo o Senhor, nós teremos o amanhã e tudo aquilo que nós precisaremos para o nosso amanhã. Ó Deus, que nós possamos cada vez mais viver a nossa vida aos Teus pés, ó Deus. Que os nossos olhos possam estar voltados para Ti, o nosso coração sempre rendido aos Teus pés, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, quebre o nosso coração cada vez mais, que não venhamos viver uma vida orgulhosa em nós mesmos, orgulhosa, ó Deus, nos recursos materiais, que a nossa vida, ó Deus, seja uma vida quebrada aos pés do Senhor, Deus, humildemente. Que possamos, ó Deus, ser servos do Senhor, servir ao Senhor com a nossa vida e servir, ó Deus, o nosso próximo, o nosso irmão, com a nossa vida e com aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, ser bem nas Tuas mãos, que possamos ser instrumento das Tuas mãos, ó Deus. Que não venhamos fechar os olhos, ó Deus, para os carentes, para os necessitados, ó Deus. Que não venhamos recolher a nossa mão àqueles que precisam, ó Deus. Porque se assim fizermos, nós estaremos cometendo o pecado da negligência, da omissão, ó Deus. Não permita que nós sejamos, ó Deus, pessoas assim, ó Deus. Pessoas omissas, pessoas mesquinhas, ó Deus, pessoas orgulhosas em si mesmas. Ó Deus, quebrando cada dia mais o nosso coração e nos faz cada vez mais servos do Senhor para Te servir e servir no Teu reino em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados cometidos até aqui, ó Deus. Tem misericórdia de nós e abençoa a nossa vida, ó Deus. Precisamos do Senhor. A nossa vida é como um breve pensamento. É como a neblina, ó Deus. Dependemos do Senhor para tudo. Louvado seja o Senhor, e não aparte de nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoe esses irmãos, abençoe suas famílias, abençoe, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja espalhada por este mundo, e que possamos ser usados, ó Deus, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Ó Deus, que possamos ter um ótimo dia, e que à noite possamos nos encontrar por aqui mais uma vez, para podermos adorar ao Senhor, glorificar o Teu santo nome, e entregar esse dia, que é do Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus, e que possamos ser alimentados, fortalecidos mais um pouco com a porção da Tua palavra. Dê um ótimo dia a esses irmãos e guarde as suas vidas e as suas famílias. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a todos. Tenha aí um ótimo almoço com a sua família, um ótimo dia.
que possamos nos encontrar aqui à noite, então, às 19h30, para continuarmos, né? Já começamos, né, adorando o Senhor, mas à noite continuar e terminar esse dia na presença do Senhor, adorando a Ele e sendo instruído com a Tua palavra. Amém? Este é o dia que o Senhor fez, para que nós possamos celebrar a Ele, adorar a Ele, que você possa nesse dia totalmente viver a sua vida diante do Senhor, adorando a Ele e agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez por você e por quem Ele é na sua vida. Ele é seu Senhor, é o seu Salvador. E louvado seja Ele por tudo. Deus abençoe você, toda a sua família, em nome de Jesus. E à noite, às 19h30, estaremos por aqui também, adorando ao Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz. Um bom dia, em nome de Jesus.